Olá, tribo Conteiro! Coisa boa, gente. A gente está aqui depois dessas férias. Férias é bom demais, mas essa nossa conexão humana, esses nossos encontros também me deixam pra lá de feliz. Coisa boa demais a gente estar junto, coisa boa. Eu estava morrendo de saudade de estar aqui com os conteiros. Que delícia! Conteiro, esse canteiro de gente, esse canteiro humano, esse clube de histórias, esse lugar da gente fazer uma escuta genuína, verdadeira. A melhor história é a história de cada um. E eu estava morrendo de saudade de ouvir histórias, pessoal. Vou falar para vocês como eu senti falta. E essa semana promete. A gente começa a semana, depois das férias, com histórias incríveis para a gente escutar por aqui. Fica ligado, acompanha a nossa timeline, chama os amigos, convida todo mundo, porque tem sempre uma história que a gente precisa ouvir, que é bom a gente ouvir, que conecta com a nossa vida. Enfim, esse é o lugar. E se você quer contar a sua história, manda para mim uma mensagem pelo direct. Todas as nossas conversas estão aqui no Instagram, Conteiro Histórias, ali naquela abinha do meio do IGTV. E também estão todas no canal do YouTube Conteiro Histórias. Meu nome é Kátia Werneck e eu estou aqui para mais uma conversa Conteiro. Eu converso hoje com uma pessoa extremamente importante na minha vida. A nossa conversa é, sobretudo, um agradecimento à vida. E eu já começo agradecendo a pessoa que fez essa conexão entre a gente, que é a Damares, que acabou de entrar. Obrigada, Damares Franco, por essa conexão linda, por essa ponte com o Tom, que foi extremamente importante na minha vida, esse contato, esse entendimento, essa escuta de tantas lives que eu assisto do infinito e toda essa ideia. Então agora pra gente... coisa boa! Chama o povo aí, que agora a gente vai falar de vida e morte. E para essa conversa, gente, essa conversa é com Tom Almeida. O Tom, ele é empreendedor, ele é um cara articulador, ele é comunicador e ele é o fundador do Infinito. E ele fala sobre vida e morte. Vamos falar com ele? Já tô te chamando aí, Tom, tô te pegando aí, já te agradecendo. Vamos lá. Cadê? Peraí, que agora eu não tô vendo o Tom. Peraí, deixa eu ver. Aqui. Não. Esperar o Tom entrar de novo. Não tô vendo o Tom ainda aí. Ele entrou, acho que saiu. E agora a gente espera o Tom. Oi, mãe, que bom que você tá aí. Que bom que você vai escutar o Tom. O Tom me fez, assim, passar por um momento difícil. Tawane! Que coisa boa! Agora, vamos lá. Tô pegando o Tom. Peraí. Estamos chegando para agradecer a presença do Tom hoje aqui com a gente. Isso é que é bom, hein? Como é bom viver. Olá, Oi, Tom! como vai? Tudo bem? Tudo bem? Bem, você? Nossa, muito feliz de estar falando com você. Você não tem ideia, assim, da sua importância na minha vida e da transformação que foi a partir do momento que eu te escutei e eu passava por um luto e como o meu entendimento foi transformador te ouvir. Te agradeço Uau, agora aqui uau, que diretamente. legal. Que legal, que Sim, gostoso já começar ouvindo tudo isso, essa declaração assim, que delícia. Obrigado, obrigado mesmo. muito Obrigado pelo bom. convite, estou feliz de estar aqui com você. E não, é engraçado, porque a gente se falou há 2 meses atrás, talvez, exatamente quando o projeto Conteiro começou, e eu tinha essa data muito gravada na minha cabeça. E quando a gente falou, dia 17 de agosto, e aí quando, não é coincidência, eu acredito muito, é uma sincronicidade da vida, e aí quando falou dia 17 de agosto, às 17 horas. Isso para mim ficou muito cabalístico e eu estou muito grata de estar aqui para te escutar, Tom. E tem mais uma coisa, já que a gente vai abrir a conversa falando de sincronicidades, eu não sei se você viu, né, que o Infinito fez 2 anos
E a história do infinito começou que o dia que eu fui fazer o primeiro post do infinito, que eu já estava trabalhando com isso tudo, mas quando eu fui lançar o nome, o guarda-chuva infinito, quando a gente foi fazer o primeiro post, a gente viu que era dia 8/8/2018. E que o 8 é justamente o 8 símbolo. infinito. E quando eu fui olhar para trás, um ano antes, o primeiro Cineclube da Morte também foi no dia 8 de agosto. Sem planejar, fui entender isso depois. E o que você está falando do 17, 1 com 7 é 8. Então, Exato, mas era isso que eu tinha em mente. E eu tinha escolhido não fazer nenhuma conversa com o Teiro no dia 18 de agosto, que é o aniversário da minha mãe. E eu queria ter um dia para ela ligar, para eu ligar, para a gente se conectar livremente, a hora que fosse preciso. E aí eu falei assim, então eu vou falar em 17, porque 1 e 7, 8. E assim, sem a gente combinar, acabou sendo 17 e... Perfeito. Eu estou muito feliz de você estar aqui, Tom. Então, Obrigado. eu queria descobrir um pouco de você e como a morte veio a se tornar uma temática, uma questão tão forte na sua vida, né? Uhum. Então, eu queria entender, porque a sensação que eu tenho é que morte me parece ser muito um tabu ainda, e de repente vem o Tom, que tem uma abordagem que desconstrói esse tabu, né? Uhum. E como é que foi chegar até isso aí? Hoje, quando eu olho para trás, né, daí depois eu fazendo o que eu tenho feito e olhando, falando, sério, que é isso que eu faço da vida agora? Quando eu olho para trás, eu acho que a morte sempre fez parte da minha vida. E sempre foi um grande tabu. Eu, desde muito pequeno, eu morria de medo da morte. Eu acho que muita gente compartilha desse medo que eu tinha. Eu morria de medo da minha mãe morrer. Principalmente minha mãe e meu pai, mas principalmente a minha mãe. A minha mãe carregava esse medo também. Acho que a mãe dela, minha avó, morreu cedo. Então ela sempre falava, olha, porque eu vou morrer cedo. Ela fala, porque quando ela engravidou de mim, minha mãe tinha 38 anos. E naquela época, ela era velha. Ela achava que era uma menopausa. Eu falo, na verdade, eu vim achando que era uma menopausa, mas não era o fim de um ciclo. E é engraçado, se você for analisar, né? Porque minha mãe, no início, achou que era o fim de um ciclo. Que era uma morte. A menopausa é uma morte. Sim, a menopausa. É o fim de um ciclo. E, na verdade, era eu abrindo um outro ciclo de vida. Então, minha chegada já foi nesse contexto. E eu me lembro que todo Natal, para mim, era uma sensação, desde pequeno, era um sentimento meio agridoce, assim, de eu amava e odiava o Natal. Porque, para mim, eu tinha sempre a sensação de que, será que é o último Natal? Que eu vou estar com meus pais? Só que isso eu fui me realizar isso muito tempo depois, fazendo terapia. Por que eu tinha aquele sentimento? E tinha a ver com isso, era um abraço, um choro de que bom que eles estão aqui, mas será que eles vão estar aqui ano que vem? Então isso sempre é um medo, né? A gente tem esse medo. Era um medo constante. E minha mãe falava muito sobre isso, mas do lugar do medo, não no lugar da consciência. Lugar de ela tinha o medo que eu era mais novo e eu ia ficar sozinho, sei lá, tinha umas questões dela, mas que nunca foram conversadas. E daí, muitos anos depois, quando minha mãe veio falecer, que já faz, acho que 5, tá indo para 6 anos, aconteceu o que eu mais temia no mundo. Eu me vi totalmente refém da situação, com os médicos e tudo mais, a gente não, sendo só informado de como as coisas aconteceriam e não ter tido conversas com ela, dela ter ido para a UTI, ela ter sido entubada e a gente não participando. E eu achava que aquilo fazia parte do pacote. Tipo, é isso, a morte é tudo isso, você fica a morte é isso. sofre e é isso. No paralelo, e daí foi desta forma. E um aprendizado que para mim foi assim, eu tive muito mais medo da morte antes dela acontecer do que quando ela aconteceu. Quando ela aconteceu, eu entendi como o fim do ciclo. Eu falei, nossa, eu aceitei. E daí isso foi um ano de terapia. Mas o medo da morte chega a doer mais do que a própria morte, né? Foi que daí, tanto é que foi um ano de terapia depois, para eu lidar com uma culpa de falar assim, eu não estou sofrendo como eu deveria estar sofrendo. Eu imaginei que ia ser uma grande catástrofe, mas só que eu estava já bem mais velho com a minha vida, e já estava com as coisas organizadas. Não que eu não estava sofrendo, mas não na dimensão que eu achava que ia acontecer. Mas lembra? Aquilo eu comecei a criar com 6 anos.
Então, obviamente, o meu mundo imaginário sem minha mãe era uma catástrofe. E eu vivi nessa catástrofe. Eu falei, não, peraí, eu consigo me organizar. Minha vida já estava mais organizada. Tinha sofrimento, mas não tudo aquilo que eu imaginei. E daí eu fui lidar com a culpa. Então foi um luto de culpa. E no paralelo eu estava acompanhando um primo meu. Que daí sim, que nem com a minha mãe eu estava entendendo como um fim do ciclo. Ela faleceu com 86 anos, 85, 86 anos. Então eu entendia que aquilo estava acontecendo. O meu primo, ele faleceu, o Du, ele faleceu com 41 anos. E ele foi um ano depois da minha mãe. E com o Du eu fui abrindo as conversas. Eu via que aquilo estava acontecendo, a morte dele chegando, evidente, todo mundo sabia, mas ninguém falava, todo mundo fugia. E eu abri a conversa e eu fui entendendo que o quanto era importante e eu sustentava ter esse tipo de conversa, de fazer a pergunta e sustentar, porque normalmente a gente faz, e daí a gente, no sentido de querer aliviar o meu desconforto, o desconforto do outro, não, mas tem que ter fé, não, vai dar certo, não, e não fala do que realmente está acontecendo. Tem que ter fé e tem que acreditar em milagre, está tudo certo. Mas tem uma coisa acontecendo aqui, vamos também falar sobre isso. E se não der certo a fé, e se não der certo o milagre? Vamos falar sobre isso. E daí eu entendi que nesse espaço trouxe conforto para a gente, para mim, para a família, para ele principalmente, conversas que precisavam acontecer, decisões que precisavam acontecer, declarações que precisavam acontecer. Então isso foi acontecendo, eu fui vendo o impacto que isso tinha. Eu falava, nossa, e foi ali que eu descobri cuidados paliativos. Que o cuidados paliativos, né, muita gente ainda não sabe o que é uma abordagem da medicina que fala sobre conforto. Primeiro, conforto físico, e no Brasil a gente cuida muito mal ainda, né, dos pacientes, principalmente da parte física, de controle de dor, gerenciamento, manejo de dor, física, para depois cuidar das outras dores, emocionais, espirituais, etc. E quando eu descobri, meio que veio um chamado, eu falei, todo mundo tem que saber o que é cuidados paliativos. Foi meio assim, sai pro mundo falando sobre cuidados paliativos. Qualquer oportunidade... Eu falo de cuidados paliativos como a coisa mais marcante da morte do meu pai. Porque, assim, aquilo sim é dignidade. Isso. E foi esse sentimento. E daí eu comecei a falar disso, a pessoa falava, oi, vai chover amanhã? Vai, mas você sabe o que é cuidados paliativos? Comecei a virar o pentelho de falar sobre isso, porque eu entendi a importância que isso tem no impacto na vida e na morte das pessoas. E não só de quem vai, mas também de toda a família, das pessoas que ficam, na elaboração do luto, quanto que o luto fica mais saudável, o quanto que você fala, não, ela morreu, mas eu cuidei, mas morreu bem, mas nós fizemos isso e aquilo. Então, entendendo na vida que segue, como que ela segue. E depois disso, né, que eu falo que eu fui criando espaços para que a morte acontecesse. E daí eu olhei para o meu pai, que estava com 87 anos, 86, olhando e eu vendo o fim acontecendo. Eu falei, eu preciso abrir a conversa. Não pode ser o que aconteceu com a minha mãe, eu preciso conversar. E eu comecei a abrir essa conversa. Não foi fácil, porque eu não tinha essa habilidade. Eu fui sem saber e perguntei. E muito do que a gente conversou, que foi super bonito, foi muito decisor como é que foi o final da vida dele. Tanto é que ele morreu no quarto do hospital com a gente, não foi para UTI, como os médicos queriam levar para UTI, mas eu falei, por que realmente UTI? O que tem para ser ofertado? E por quê? E daí, decisões. Não é que eu sou contra, serve ou não serve? A UTI foi ótima em vários momentos da vida dele, mas nesse momento isso é bom ou não? Daí ele ficou no quarto. Daí chegou o momento que daí o médico veio conversar, olha, aquela conversa, né? Olha, teu pai não está reagindo e tudo mais. E a gente entendeu que aquilo estava acontecendo mesmo. Daí, nessa conversa, o médico já trouxe eu acho que a gente já pode começar a pensar em sedação. Eu falei, não, por que sedação? Meu pai está bem. Eu falei exatamente isso assim, meu pai só está morrendo. Ele não vai sofrer, ele estava bem, ele estava calmo. Então o desconforto estava mais na equipe. Falou, não vamos ter problema, a gente bota em estado meio coma, dormindo e não incomoda ninguém. Mas só que isso a gente rouba essa experiência, que é como se fosse o parto, né? É um processo natural, a morte é um processo natural, é humano, e que hoje a medicina moderna, que tem 1 milhão de coisas boas, mas tem isso que roubou da gente, que é esse processo natural. E esse processo natural, tanto para a pessoa que parte,
se ela está bem acompanhada, se ela tem as dores controladas. É um processo importante. Depende daí do que você acredita, como evolução espiritual e tudo mais. Inclusive, muitas frentes, muitas religiões e muitas crenças falam de uma preparação para o próximo estágio, seja lá o que for. Mas e também para quem participa, não tem como você não sair transformado. E você sair uma pessoa melhor, um ser humano melhor, e pensando na sua própria finitude. Então a gente acabou vivendo isso, de ter as despedidas, de poder falar, e não só aquela coisa na UTI, de poder ir de meia em meia hora, a cada dia. Então foi diferente. Então eu falo que nessas 3 experiências que mudaram completamente a minha vida, pessoal, profissional, espiritual, tudo, foram essas experiências da morte, de ter criado espaço para que isso acontecesse. Porque isso iria acontecer, a morte é inevitável, elas iriam acontecer, mas a gente foi criando esse espaço de conversas entre quem estava morrendo, entre os familiares, os profissionais de saúde, para que ela acontecesse melhor e principalmente também, não principalmente, mas também, que quem segue vivendo, que consiga elaborar seu luto melhor. Então foi assim que me tocou, e eu entrei nessa... Não foi uma escolha, foi um chamado, e eu me vi totalmente envolvido nisso, e agora eu posso ter a cabeça. E aí, daí surgiram várias iniciativas abordando o tema morte em várias iniciativas diferentes, né? E aí, hoje, você... que daí veio o meu lado de comunicação. Eu trabalhei em marketing a minha vida inteira no mundo corporativo, então uma alta experiência no mundo corporativo, depois trabalhei em comunicação em agência, então tem essa questão da comunicação, que é a minha essência, é comunicar, trabalhar com isso e tudo mais. Então, e eu entendi que a morte não é... A princípio, a morte era uma experiência médica, né? Isso é do médico, é do hospital. E eu vi que não, na verdade, é uma experiência humana. E eu entendi o tamanho, que é o maior tabu que a gente vive na sociedade hoje. Eu falei, como é que a gente quebra tabu? Abrindo conversas. Então, para conversas difíceis, eu tenho que fazer convites diferentes. Eu tenho que deixar essa conversa sedutora, atrativa. Então, o primeiro projeto que a gente criou, eu criei com a doutora Ana Cláudia Arantes, que é a maior referência no Brasil em cuidados paliativos, em finitude. Eu admirava ela, e hoje ela é minha grande amiga, que eu fui me aproximando, e eu convidei ela para... Tive uma ideia de começar o projeto junto, daí a gente teve a ideia de fazer o Cineclube da Morte, que é uma sessão de cinema, onde a gente assiste um filme sobre a finitude e depois conversa com a plateia. Começou no Belas Artes, em São Paulo, em 2017, e já na primeira edição foi um sucesso, sala lotada, e as conversas são incríveis. A gente assistiu já mais de 30 filmes, hoje ela acontece virtualmente, na página do Infinito a gente divulga tudo, e as pessoas assistem um filme no Netflix e depois vai para a conversa no Zoom. Então continua acontecendo. Um outro projeto chama Morte no Jantar, que é um projeto americano, chama Death Over Dinner, que começou nos Estados Unidos com o Michael Hebb, que é o cara que criou esse projeto. Eu entrei em contato com ele e traduzia o site, comecei a fazer, e desde então eu já fiz, já tem quase 1000 pessoas que sentaram comigo à mesa para ter essa conversa e jantar e falar sobre a morte. Tem o Festival Infinito, que é um evento que acontece todos os anos. Esse ano vai ser um evento virtual, que a gente está anunciando, a gente anunciou no sábado, vai ser no dia 3 e 4 de outubro. Vai ser um festival internacional, a gente vai ter grandes nomes, vai ter um cara que é uma referência em cuidados paliativos, que o nome dele é B.J. Miller. Se alguém não viu, procura aí B.J. Miller, B.J. Miller. Tem um TED Talk dele, tem 11 milhões de views. Ele vai participar. Tem o Andrew Solomon, que é um cara, um escritor, que ele escreveu um livro, chama O Demônio do Meio-Dia, que é um dos livros mais importantes sobre depressão. Foi eleito um dos 100 livros mais influentes da última década. Então ele vai participar. É um cara espetacular. E mais outras, serão seis convidados internacionais, assim, altíssimo nível, que eu não estou nem acreditando que eles vão estar no meu festival. E fora, para cada masterclass que eu estou chamando, então vão ter as masterclass, a gente, depois da masterclass, vai ter um painel, eu e mais 3 painelistas brasileiros, referências brasileiras, vamos entrevistar esse conferencista. Sensacional. Então, por quê? Pegar esse ambiente virtual e tirar o melhor proveito dele, que é
gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, podendo participar. Fora isso, vamos mergulhar no conteúdo. Então, os painéis de debate vai ser um mergulho no conteúdo. Então, a gente vai ficar 1h30 em cada tema. Então, por isso que vão ser masterclass e painéis de debate mesmo. Tirar o máximo proveito de sair, sugar o máximo dessas pessoas e trocar o máximo. Então, é isso que a gente vai fazer esse ano. E várias iniciativas virtuais a gente tem feito desde então. Tem o Sarau Infinito. Eu fiz uma semana do luto. Semana passada a gente fez o evento de aniversário do Infinito, a gente assistiu às palestras internacionais do ano passado e fizemos debates de conteúdo. Amanhã a gente vai ter um lançamento de um documentário sobre as crianças e o coronavírus, falando do luto das crianças, dos lutos simbólicos. Então, assim, eu vou criando muitas oportunidades de conversa. Incrível, você falou agora sobre o luto simbólico, né? Na verdade, o ser humano tem uma necessidade muito forte de rituais. A gente precisa dos rituais para a gente compreender etapas, né? O casamento é um ritual, a gente faz o ritual do nascimento, né? E eu acho que quando a gente passa batido pelo da morte, a gente prolonga o nosso tempo ali no luto. É uma sensação que eu tenho, eu não tenho a tua experiência, mas é o meu feeling, né, sobre isso. E agora, na Covid, quantas famílias não estão podendo fazer esse ritual? Como é que é isso, Tom? O que tem sido feito? E o que pode ser feito? Uma coisa importante que está acontecendo agora, porque justamente assim, como é um ritual, a princípio, que não é divertido, como uma festa de casamento, o nascimento de alguém e tudo mais, ou seja, ele é com muita dor e bastante tristeza, esses rituais normalmente eram evitados, tipo, o velório, não quero ir, a cremação, eram coisas que eu vou meio por obrigação. Agora, pela falta, todo mundo acho que está gerando uma sensação de empatia, de falar como aquela família não pôde se despedir. Então, acho que está gerando uma empatia em todo mundo, de entender a importância desses rituais. Então, primeiro tem isso, que despertou na sociedade, fala, isso é importante. Roubaram isso das pessoas, estão roubando isso deve ser muito doloroso não poder fazer. Então, esse é o primeiro contexto. E 2, se a gente for olhar para o processo de elaboração do luto, esses rituais de despedida, como o velório, o enterro, primeiro ele tem uma questão de trazer concretude para que aquilo aconteceu, ou seja, para a pessoa realmente entender, caiu a ficha, esta pessoa morreu. Então ela teve o corpo, o caixão, as flores, o cheiro, o ambiente, tudo isso traz informações cognitivas e emocionais para falar, isso realmente aconteceu. Por mais doloroso que seja, é importante. As palavras, morreu, morte, isso elabora, começa, fechou para poder abrir uma restauração, para a pessoa começar a atravessar esse período de luto. 2, é um ambiente onde eu tenho um reconhecimento social, onde as pessoas que eu amo e amam a pessoa que morreu estão ali para me abraçar, para me beijar. Então eu sou cercado de amor. Ali eu tenho acesso, o primeiro acesso ao legado da pessoa, assim, como que essa pessoa vai ser lembrada? Né? Ela vai ser, nossa, eu lembro do teu pai desta forma. Então ali que vem as histórias, vem as lembranças, vem o que foi feito e tudo mais. Então isso também traz conforto, falar, nossa, isso não vai embora. Isso permanece. Então isso traz um quentinho no coração. Isso fica. Aquilo está indo, mas isso fica. E é um espaço onde eu tenho permissão para colocar toda a minha dor. Ali eu posso chorar, posso... Depois disso a sociedade meio que não aceita. Tipo, já está na hora de se recompor e tudo mais. Então, quando eu me dei conta dessa importância que era o luto nesse processo, que as pessoas não estavam vivendo, eu entendi o impacto que isso teria. Daí a gente criou um projeto que é um guia de rituais virtuais. Que é um guia para explicar às pessoas, primeiro para falar isso que eu acabei de te falar, sobre por que é importante fazer um ritual. 2, a gente fala quem que deveria organizar. Porque tem um núcleo familiar, que às vezes é o que está mais abalado, que é o pai, a mãe, ou o filho, a filha, que está muito perto, talvez esteja abalado e não consiga pensar sobre isso. E tem um núcleo estendido, que são as pessoas, o tio, a tia, um amigo próximo, um primo. Talvez essa pessoa esteja mais condições de fazer isso. A gente fala sobre isso.
E daí vem explicando, olha, então você tem que pensar, fazer um planejamento inicial. Quando vai ser isso? Porque uma vantagem, se eu posso dizer isso, de fazer esse ritual virtual, é que ele pode acontecer a qualquer momento. Ele pode acontecer no lugar de uma missa de 7º dia, mas ele pode acontecer depois de 2 semanas, 1 mês, 3 meses, 6 meses, tanto faz. Tem outro pensamento, é quem que vai participar? É uma cerimônia mais íntima ou é mais ampliada? Ou é só os amigos do trabalho? Ou é só os amigos do pré-primário? Como é que os grupos vão se reunindo para fazer isso? É uma cerimônia que pode ser gravada, como essa live vai ficar gravada, as pessoas podem reassistir. Então essa cerimônia, ela pode ser assistida. E ela pode ser feita totalmente personalizada. Então quando a gente faz uma cerimônia personalizada, que normalmente os enterros, 7º dia, não é uma coisa totalmente personalizada, é uma coisa padrão, em que as pessoas vão. No personalizado, a gente orienta para as pessoas levarem fotos, escolherem pessoas para fazer depoimento, música. É uma celebração da vida dessa pessoa. Então tem muita declaração de amor e de afeto. Então assistir essas cerimônias faz muito bem para as pessoas também, na elaboração. É como antigamente olhar as fotos. Então é uma elaboração que a pessoa vai se sentindo acolhida. Então foi isso que a gente criou. Então a gente tem o manual, tem o guia, que é um acesso gratuito, tem o manual, que daí é um formato com todo o conteúdo, que a pessoa pode fazer um download desse conteúdo, que daí tem o roteiro pronto, tem a agenda pronta, tem os textos e tudo mais. Isso tudo tem os links lá no Infinito, tem os links da página. Então a gente tem aprendido bastante e tem ouvido muitos depoimentos bem importantes assim, das pessoas, o quanto isso tem ajudado nessa elaboração, nesse processo do luto. É super importante, porque as pessoas... Eu tive uma experiência que, num espaço muito curto, como você, eu perdi muitas pessoas e eu acabei tendo a experiência nessa gestão. Porque foi o primeiro, você fica perdida, o segundo, você já sabe que tem que falar com aquele carinha, que depois a urna vai ser não sei o quê, aí o terceiro já... E assim, infelizmente aconteceu dessa forma na minha vida. Mas é um assunto que pega todo mundo muito despreparado no momento mais fragilizado, né? Então, a gente nunca pensa em conversar sobre a morte. Quer dizer, a gente não, você pensa. Mas é engraçado que... Porque assim, é uma certeza, né? Que tem o chavão, né? Aquela frase chavão que todo mundo fala assim, a única certeza que temos é que vamos morrer. Daí eu falo, é mentira, a gente não tem essa certeza. A gente fala só para falar assim, vamos falar sobre um outro assunto, vamos mudar de assunto. Porque a gente fala, se eu morrer, vai ser muito velhinho, então depois eu resolvo isso, depois eu converso sobre isso. E na verdade essa é uma conversa bem urgente, que a gente tem que ter para que a gente esteja bem. E falar sobre a morte, uma coisa que é importante ressaltar, né? Por que falar sobre isso? Porque essa morbidade é super mórbido. E na verdade não é nada mórbido. Todas as conversas e os encontros que eu promovo, o festival, tudo que a gente faz, na verdade a essência a gente está falando sobre a vida. É só para trazer uma perspectiva, falar assim, isso aqui vai acabar. Então, como que eu estou vivendo a minha vida? Quanto de vida tem na minha vida? Como é que está a qualidade desse meu tempo? Como é que está a qualidade das relações? Das relações, o que você está nutrindo, né? Porque eu vou postergando para quando, e esse para quando eu não tenho garantia. Então, como é que as pessoas estão vivendo? Então, se você tiver 1 hora, se você souber que você tenha 1 hora só de vida, para quem que você ligaria? O que você ia dizer para essa pessoa? Se você soubesse que você tem 30 dias de vida, alguém chega e você só tem 30 dias de vida, o que seria importante? O que você colocaria, o que você reorganizaria na sua vida com essa perspectiva? Então, saber que você tem 30 dias, muitas vezes também é um presente. Tudo depende se você sabe desembrulhar bem esse presente. Mas se eu ando com essa perspectiva, pode ser que seja os últimos 30 dias, eu penso onde que eu vou colocar minha energia, o meu tempo. Então não é um convite do Carpe Diem, viva la vida louca. Tipo, não sei, então, mas na verdade é só sempre um convite para a presença, para hoje, para as escolhas. Para que quando eu chegar no final, eu falo, bom, eu vivi uma vida completa, independente do tempo que eu vivi. É como eu vivi. Qual a qualidade que eu vivi essa vida? E não quais todas as pendências que ficaram para trás. A gente nunca vai conseguir fazer tudo.
Porque sempre vai Exato. ficar, mas como é que eu vou priorizando? Tem coisas que estão totalmente fora da minha mão, mas tem coisas que estão. Então, o que eu posso É, antecipar? e o fato é que ter essa, ter o entendimento da nossa finitude faz com que a gente realmente passe a valorizar cada dia, cada minuto. Cara, termina. Isso termina. É a única coisa que eu sei que ali é que, cara, acabou, é finito. O que que eu Uhum, faço, né? E uhum, como eu gostaria de passar. Eu olho para a minha vida hoje e todo dia eu penso: será que eu gostaria de estar nessa cidade? Será que eu gostaria de estar morando num apartamento? Será que eu gostaria? O que eu gostaria de fazer? E por que a gente não está fazendo? uhum. Essas escolhas que você tão bem colocou, isso tem que ser uma reflexão diária, sistêmica, né? Como entender a morte. E ao mesmo tempo tem uma coisa, né, a gente está falando sobre a finitude, mas também é um pensamento, fala assim, o que que fica, né? Porque na verdade o que fica são as histórias, as lembranças. Quando você fala do seu pai, ele morreu, mas tem lembranças que não foram embora. Quando eu falo dos meus pais, quando eu falo do Du, eu falo das pessoas que se foram, eu tenho lembranças ótimas. E essas histórias, elas são infinitas, elas não acabam. Então também é um formato da gente falar assim, como que eu gostaria de ser lembrado? Não só pelas coisas que eu fiz, mas como eu sou, das relações. Como será que a minha história segue mesmo quando eu não estiver mais aqui? Se eu parar e fizer essa reflexão agora, tipo, se eu morrer amanhã, que histórias vão ficar sobre mim? Como as pessoas vão lembrar? Se o que te vem à mente são coisas que você fala, eu gosto do que as pessoas talvez digam, né? Porque eu não tenho garantia nenhuma. Então, beleza, segue vivendo assim. Mas você fala, puta, as pessoas vão falar de mim desta forma e desta forma, que eu acho que eu não estou de acordo. Eu não gostaria de ser lembrado dessa forma. Então tá aí, um baita presente para você fazer um reajuste de rota. Falar, peraí, então o que, que eu tenho que reorganizar na minha vida? O que, que eu tenho que reorganizar nas minhas relações para que eu seja lembrado desta forma? Porque isso eu tenho um pouco mais de controle. Sobre eu estar aqui para o resto da vida, eu não tenho controle. Mas como? Quais são as pegadas? Qual é o rastro? Qual é a marca que fica minha nesse mundo, nesse universo, nessa história? Tá um pouco na minha mão. Sem dúvida, sem sombra de dúvida. E é essa. Quando na verdade, ano passado, talvez, ano retrasado, agora eu já não me lembro se ano passado ou retrasado, eu soube do jantar Sim. pela Damares. E ela falou Sim, assim: querida. querida, fez essa ponte linda. A gente se conheceu e no mesmo momento já rolou assim aquela super afinidade e várias coisas assim em comum e tal. E ela me falando assim: não, a gente vai falar sobre a morte. E eu falava assim: mas, mas por quê? Ela aí. Porque eu E, tinha todo. Ah, querida dona linda. Como? E eu comecei a seguir os stories e cheguei até a sua página. E era algo que eu conversava muito com uma amiga aqui em Paris. Falou assim: a gente precisa ter esse encontro aqui. A gente precisa fazer isso aqui. A gente precisa arranjar uma forma para fazer isso. E isso veio assim muitas vezes na minha cabeça. Porque eu falava assim: gente, é um assunto que precisa ser falado. Eu estou com meu pai quase indo embora. Por que essas conversas não aconteceram antes? Né? E a gente sente assim: por que não? E eu tentei muito, eu fiz isso, eu pude fazer isso, graças a Deus eu tive a oportunidade de ir para São Paulo e viver com meu pai o fim e conversar com muita franqueza, com muita honestidade sobre tudo que ele estava passando. Eu honesto, até me sinto mal falando, minha mãe está aqui falando, eu até me sinto mal falando sobre a morte. Mãe, mas é, ó, você vai demorar muito para morrer e a gente vai conversar de morte muitas vezes ainda. mas eu acho importante também falar isso, eu acho interessante assim, né? Falar, até me sinto mal falando sobre a morte. Leila, eu estou te ouvindo e realmente ela traz desconforto, mas outro dia eu tive, o ano passado, eu tive um insight sobre isso. Sempre quando a gente vai ter um assunto desconfortável, que traz medo, que a gente sente mal, é porque a gente não entra nele.
E o meu insight foi o seguinte, eu fui para a praia, eu estava super cansado, foi depois do festival do ano passado, e eu estava muito cansado, falei, preciso entrar no mar para relaxar. Daí eu cheguei no sábado, esfriou, estava o tempo fechado, não consegui entrar no mar. No domingo, abriu o sol e eu fui entrar no mar. E quando eu entrei no mar, sabe aquela água gelada, gelada? Então eu fui entrando e sofrendo, sofrendo. E de repente eu estava, pensa naquela cena, né? Você no mar, assim, meio água para cima do joelho, gelada, e espirrando, e eu sofrendo, e de repente eu tive um insight. Até quando eu estou descansando, eu fico tendo insight sobre isso, sobre a vida e a morte. Que eu estava sofrendo pela parte do meu corpo que não tinha entrado na água ainda. A parte que já estava na água gelada não estava mais sofrendo, não estava tão dolorida mais. O que mais estava eram os respingos, era o que eu estava antecipando do sofrimento. Daí eu falei, é isso. Daí eu mergulhei. E daí você entra. Então essa conversa realmente ela traz desconforto, mas depois que você entra, porque a gente fica olhando lá na porta, olhando e fala assim, ali só tem dor e só tem medo. Morte é isso. É perda, é dor, é medo. Eu não quero entrar, 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 não quero entrar. Eu fico nisso. Quando você fala assim, tá bom, vamos falar sobre isso. Você falou que é tua mãe, né? Leila, minha mãe. A Leila, então, quando vocês falarem sobre esse medo, na verdade, o que está por trás desse medo? Então, tá sobre a vontade vai falar sobre valor, vai falar sobre o que é importante, vai falar sobre amor, vai falar sobre os netos. Eu não quero morrer porque quero ver meu neto não sei o quê, eu não quero... Vai trazer outros sentimentos para essa conversa. Então você vai além do medo e da dor. Você daí vai falar, nessas conversas, vai falar sobre conexão, você vai falar sobre intimidade. Porque assim, se você não teve essa conversa com a tua mãe, ou seja, então falta um nível de intimidade, como a gente tem com todo mundo. Então assim, quando você começa a falar essas conversas, você vai mudando o nível de intimidade. Porque você meio que abre assim, ó, isso aqui é importante para mim. Ela pega e abre, isso aqui é importante para mim. Então vocês vão se conectando, então vai criando uma relação muito mais próxima. Então, o convite é, enfrenta esse passar mal, porque depois que você enfrentar, passar por essa porta dessa conversa, vem outros sentimentos. E eu não estou prometendo que não vai ter dor, não vai ter tristeza, mas eu estou prometendo que vai ter amor, vai ter conexão, vai ter intimidade, vai ter pertencimento, vai ter vida. Então, fica completão. O pacote fica mais completo. Não fica só o ruim. Sim. Fica o bom com o ruim. Que nem quando você lembra, né? Eu tive que você fala aqui do teu pai, eu fui despedir, tivemos conversa. Na tua fala, na tua expressão, na tua energia, vem muito mais coisas relacionadas à vida e coisas boas e bonitas do que tristeza e dor. E não porque não tem. Sem dúvida. Mas é que isso daí meio que embala. É um plástico bolha nisso tudo que faz, puta, que gostoso. Eu tô sofrendo por isso, mas... Puta, eu falei isso. Eu falei para todos os meus amigos assim, eu falei, gente, eu não tô acreditando que eu estou tão bem na morte do meu pai. Porque eu estava realmente bem. Porque a gente pôde conversar sobre tudo e vivenciar com plenitude aquele momento. Com honestidade, com amor, com amizade. Então, assim, isso me fez... Mas isso foi muito por conta do livro da Ana Cláudia e das suas conversas. Incrivelmente, como abriu, assim, a minha cabeça e eu pedi... Eu estava no hospital em São Paulo, meu pai morava em São Paulo, e tinha uma paliativista muito querida que tinha sido aluna da Ana Cláudia e ela, assim, ela foi extrema, ela lia meus olhos, ela lia os meus momentos, ela abraçava e ela falava assim, a gente está aqui com você e eu estou entendendo essa conexão, assim, e mudou a história, sabe? Não foi aquele, vai para lá e eu não vou mais ver meu pai porque tá no tempo. Não. A gente viveu... Minha mãe está falando, ela não se despediu do pai dela, nem da mãe dela. Isso que é aquela história. Vai para o UTI, bota no não sei o quê, vai para... Né? Terceiriza. Então, né? O que acontece? Porque antigamente, a morte fazia parte da vida. Então as pessoas morriam em casa, as coisas aconteciam aqui, a familiar cuidava dos seus corpos, né? Eu cuido do meu corpo, eu cuido da pessoa. E daí foi terceirizado para um hospital, foi terceirizado para uma UTI, daí foi terceirizado para uma funerária, tudo longe.
E tudo muito asséptico. Não tem que ser porque que é doente, é sujo, é humano, não é nada disso. Então, esse resgate, como é que eu trago para perto de mim essa vivência? É um pouco do que esse movimento, se a gente for olhar para o parto natural também. É o mesmo movimento, a gente está falando sobre a morte natural e o parto natural. Isso faz parte da gente como ser humano. A gente é humano e finito. Então, como é que a gente traz isso para perto? E trazendo mais perto, fica completo. E a gente sai transformado para melhor. Assim, a gente sai, eu falo, a gente se torna ser humano mais humano. Se morre bem no Brasil? Não. A gente morre muito mal no Brasil. Tem uma matéria que saiu, um artigo em 2015, é antigo, mas não mudou muita coisa, que é um ranking que foi feito pela Economist, aquela revista The Economist, o ranking dos melhores e piores países para se morrer. A gente estava em 42º lugar. A gente morre muito mal, primeiro, por uma questão que eu falei da dor física. Então, os opioides, eles são muito mal usados e pouco usados. O consumo per capita de opioide é baixo, por preconceito e assim, não pode usar porque vicia, não pode usar porque faz mal. Então as pessoas morrem com dor. A Ana Cláudia fala, no Brasil a gente não morre de câncer, a gente morre de dor. As pessoas não morrem de câncer, morrem de dor. Porque é muito mal controlado. Então, assim, se vocês tiverem, não aceitem dor. A dor não faz parte. Porque o que mais fala assim, faz parte. Não, não faz parte. A dor não faz. O câncer, não. Me ajudem, eu quero que vocês tenham que resolver a questão da dor. Então tem que brigar para controlar a dor física, para depois controlar as outras dores. Então, o primeiro ponto a gente tem muito pouco uso do opioides, etc. 2, a gente tem pouquíssimos profissionais. Você teve a sorte rara, agulha no palheiro, de ter tido, seu pai ter tido um médico paliativista, porque no Brasil são 3.000 e poucos profissionais, no Brasil inteiro, para 210 milhões de pessoas, ou seja, X, agulha no palheiro. 3, também os hospices. Os hospices é uma clínica para pessoas que têm um estágio terminal de vida. Aquela clínica que vai cuidar da qualidade de morte dessa pessoa. Quando ela já está diagnosticada, que ela tem no máximo 6 meses de vida. Onde as pessoas estão só cuidando dessa qualidade de vida e de morte. O foco não é mais tratamento curativo, é só paliativo, para trazer conforto. E tem pouquíssimos no Brasil ainda. Então, por essas questões, fora esse tabu das pessoas não falarem, não saberem e tudo mais, a gente morre muito mal no Brasil hoje. Ainda bem que isso que o Infinito faz, que a Ana Cláudia, que todo mundo tem feito, que nem quando você fala, puta, de lembrar das conversas mudou. Puta, que bom. Ali, no micro, a gente já está ajudando. Eu sei que a gente está conseguindo impactar. Quem ouviu, de uma certa forma, vai mudar de alguma forma ali. Vai melhorar um pouquinho. Uma conversa que abriu, eu não aceito isso com o médico, cadê a equipe de cuidados paliativos? Meu pai não pode ter dor. Mãe, o que você quer? Não, então, essas coisinhas já vão só acupuntura. É um tratamento ainda todas as conversas que eu escutei muitas conversas, muitas lives suas aí durante a quarentena. Teve uma que foi no mês de LGBT, foi uma conversa com o André, talvez. O André Fischer. O André, e ele fala assim, muitas vezes, Kátia, você não sabe, não fala, Kátia, muitas vezes estava falando com você, você não sabe como o companheiro às vezes não é ouvido, ou seja, a pessoa viveu a vida inteira com aquela pessoa e naquele momento vem alguém da família, a mãe, o irmão e tal, e meio que coloca de escanteio essa pessoa, né? E eu nunca tinha parado para imaginar que isso acontecesse e até com mais frequência do que eu pudesse imaginar. E fiquei muito pensando nesse assunto. Todas as vezes que eu acabo uma escuta de vocês, eu venho e falo assim, como é que eu posso trazer mais alguém para ouvir essa conversa, né? Eu mostrei para vários amigos essa conversa. Eu falei assim, escuta isso, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa conhecer os direitos da gente. E a gente precisa, porque na hora da morte é fundamental a gente, inclusive, estar bem orientado, entender o nosso espaço, né? Então, acho que isso é protagonismo, né? Como é que eu sou protagonista do processo inteiro da minha vida? Não só, né? Inclusive no final, e principalmente no final. E quando a gente fala da comunidade LGBTQI+, é ainda mais violento, porque é isso que você falou. Muitas vezes, até no envelhecimento,
Se um idoso que tem um parceiro ou uma parceira, ele vai para uma instituição de saúde ou ele vai para uma casa de repouso, muitas vezes ele tem que voltar para o armário. Que a instituição dele tem que voltar para o armário. Se ele vai para um hospital, ele fala, não, é meu amigo, e daí esse amigo não tem direito. Muitas vezes a família que abandonou essa pessoa, ela volta no final e fala, sai daqui que agora a gente que cuida. E nem sabe, nem conhece mais aquela pessoa. Então ela vai cuidar como ela acha que é certo, e não como aquela pessoa ser cuidada. Então por isso que é muito importante a gente pensar como nós queremos ser cuidados, para falar para as pessoas. Tem um documento que chama Testamento Vital, que é um documento onde você escreve os seus desejos, como você gostaria de ser cuidado. Você elege as pessoas que podem falar por você quando você não pode falar. Quando você não pode conhecia se expressar. isso. Chama Testamento Vital. Na nossa página do YouTube, do Infinito, tem uma live que a gente fez com a Luciana Dadalto, que é uma advogada, que é uma especialista em testamento vital, e com a Claudinha. Pode deixar, Damares. O que é? Deixa gravado. A Damares, vai ficar tudo gravado em tudo quanto é lugar. E daí tem essa live que foi super interessante do Testamento Vital com a Luciana Dadalto e com a Claudinha, que é uma médica paliativista, falando sobre isso. Então é importante. Eu fiz uma outra live, algumas lives com a Silvana Aquino, falando também a morte na população negra, também, que é muito mais violenta também. Porque tem alguns tabus que falam, o negro não sente tanta dor, então ele sofre mais dor. Então é o racismo estrutural, de falar, ele aguenta, e o próprio negro fala assim, eu nunca tive direito de reclamar, eu vou ter direito agora no final da minha vida? Nunca cuidaram de mim, agora eu vou ter direito? Então ele sofre muito mais. Então é muito violento, assim, a gente já morre mal, e para esses grupos pode ser ainda mais violento e mais sofrido em todos os aspectos. Sem dúvida. Nossa. Vital, me diz Testamento Vital. Alguém está perguntando aqui. Testamento Vital, Maricia. Vital. Procurem Testamento Vital. Luciana Dadalto é uma referência sobre isso. Tem um podcast que a gente também teve um episódio falando sobre Testamento Vital, que chama, o podcast é Finitude. Eu sou colunista, quem faz esse podcast é a Juliana Dantas, e eu sou colunista do podcast, e teve um dos episódios, a gente já está na 4ª temporada, mas é excelente estar no Spotify, chama Finitude, e no link do Infinito também tem o link para o podcast. Tem assuntos incríveis, é super bem produzido, a Ju faz um trabalho incrível. Esse é o tipo da coisa que eu não sabia e que é muito legal você ter e você determinar. Eu, por exemplo, não quero ficar longe, eu não quero ir para uma UTI, eu quero estar na minha casa, com meu marido, com meus gatos, com meu filho, com a minha família. Ponto. Isso para mim é uma coisa que é muito clara. Eu acho que minha mãe também é assim, tal, mas a gente precisa conversar, mãe. Porque isso precisa ser respeitado no momento que às vezes você não está mais nem falando. Né? Mas é importante que esse documento seja feito com o médico e com o advogado. Porque a médica, quando você fala isso, ela fala assim, tá bom, em qualquer situação, porque pode ter uma situação que você sofreu um acidente e que tem chance de você se recuperar. Realmente pode ser o final da sua vida ou não. Então, ou seja, qualquer caso você não quer, não é bem assim. Porque para todo sim tem um não, né? Então, não é bem assim. Quando? Então, tem várias formas de pensar sobre isso. Daí pensar sobre eu quero ser cremado ou eu quero ser enterrado. Porque se você não toma essa decisão, você está jogando para quem fica essa decisão. E daí a pessoa fala, será que era isso que ela gostaria que fizesse? E se ela sabe o que é, daí fala assim, ela me pediu isso, eu estou fazendo isso. Então também isso é um conforto. Porque você se sente cuidando da pessoa, mesmo depois que ela morreu. Então ainda é um conforto. Isso, de novo, ajuda no seu processo de elaboração do luto. Se eu tenho uma lista de coisas para serem feitas que a pessoa me pediu, se eu vou respeitando, eu falo, olha, eu estou cuidando dela, mesmo depois dela ter partido. Ao contrário na hora que eu deito, falo, será? Será que ela queria ter sido? Será que era isso? Será que era aquilo? Será que ela queria doar os órgãos ou não doar? Será que eu estou violentando essa pessoa porque eu estou doando os órgãos ou não? Será que... Então eu vou para um lugar de dúvida, que isso atrapalha o meu processo de luto, de elaboração do luto, para um lugar de conforto que me ajuda no processo de elaboração do luto.
Entendeu? Então também é uma forma de respeito às pessoas que ficam. É uma declaração de amor. Que nem a tua mãe que falou que não quer falar sobre isso, é uma declaração de amor. Eu chegar para você e falar assim, olha, é assim que eu quero ser cuidada. Daí você fala, tá bom, mãe, então eu vou fazer isso que você me pediu. E se por acaso acontecer comigo antes, é assim que eu quero ser cuidado. Você cuida de mim assim? Sim. Então é uma troca de cuidados. Então isso fica muito bonito. E ajuda na elaboração, porque na verdade, né, a gente segue, quem não morre segue vivendo. E como é que eu sigo vivendo como é que eu ressignifico a minha vida após? É uma questão de respeito, né, com a outra pessoa, sem sombra de A dúvida. você, respeito para você mesmo e a outra pessoa. Me diz uma coisa, agora durante esse jantar, agora puxando sardinha aqui pro lado do pessoal aqui na França, esse jantar aí sobre a morte, com a morte, qual é o nome? Jantar da morte? É a morte no jantar. A morte no jantar. É. Existe alguma forma de fazer esse trabalho, ainda que virtualmente, fazer... Durante Porque, no sarau, que eu fiz 8 semanas seguidas de live, logo no começo da pandemia, toda semana, primeiro começou toda semana, depois a cada 15 dias, eu fazia um jantar virtual. Daí cada um está jantando na sua casa, a gente marca horário, cada um está jantando, traz uma taça de vinho, alguma coisa que vai beber e eu vou conduzindo. Então a gente pode planejar e fazer um jantar virtual sobre a morte. É super viável. É um porque grupo menor, assim, essa é uma... é um grupo Pra que, menor, pra, para que a gente tenha uma conversa porque mais assim, íntima e todo mundo tenha espaço para falar. esse é um assunto que acaba sendo recorrente para quem mora fora e que está longe das suas raízes, da sua família, e que o medo de todo mundo que está fora e se acontecer, se eu perder meu pai, se eu perder minha mãe, se eu perder meu irmão, se eu perder... É um pesadelo. E Era o meu como pesadelo. elaborar essa questão? É um pesadelo. Então, e daí, quando a minha mãe morreu, eu estava morando nos Estados Unidos. E meu maior medo era esse. Só que daí, quando ela foi internada, eu estava na UTI, não sei o quê. Minha irmã, não, vamos esperar amanhã. Eu tive um... Falei, eu vou embora. Comprei passagem, não sei o quê. Né? Cheguei a tempo, porque o meu maior medo era, tipo, se eu não estiver lá. E daí eu voltei para o Então, Brasil. eu acho que todo mundo que mora fora já tem esse medo redobrado, assim, numa potência. E eu conversei com muitas pessoas, de repente, para a gente articular Claro. um grupo para trabalhar, para facilitar, para conversar, para que a gente vá digerindo melhor essas questões. Acho que ninguém Exatamente. melhor que você para fazer essa facilitação aqui com... Podemos agendar, sim. Só ver agendas e fazemos, sim. Muito bom. Minha mãe estava dizendo que o problema é que ela não quer dizer uma coisa ou outra, ela não quer morrer. Ela escreveu aí. Tá Mas certo. Eu acho que faz, e é bem nobre isso, não querer morrer. Mas não quero eu ser o mensageiro da má notícia, mas infelizmente vai. Pode ser que seja daqui 30 anos, mas vai, todo mundo vai. Então, mas acho que mais importante é assim, mas por que tanto eu não quero morrer? Será que eu estou vivendo, então? Será que eu estou fazendo o que eu quero fazer? Para que quando ela chegue, eu fale, bom, pelo menos eu já eu fiz fiz isso. todas essas coisas, isso. E não, quando chegar, fala, eu não fiz nada disso, porque eu fiquei postergando, achando que ela não vai chegar. Ela vai chegar. Para todo mundo. Então é mais isso, assim, como é que eu encho a minha vida de vida o mais tempo possível. Independente do tempo que ela tem. Sim. Gente, muita conversa boa aqui com o Tom. Tom, o nosso tempo está quase acabando e eu quero deixar um recado para quem tá aqui agora, quem não ouviu no início. Todas as nossas conversas estão no Instagram, @Conteiro Histórias, e depois também no YouTube, canal Conteiro Histórias. Eu vou mandar também pro Tom e ele divulga onde Eu faz vou pôr chegar, nessas mas vocês... páginas todas. Mas imagina se eu não vou gravar uma conversa com o Tom. Esperei tanto esse dia 17, esse 17 de agosto chegou. Então, quem quiser assistir ou quiser encaminhar para alguém, vai estar no @Conteiro Histórias. E eu aconselho todo mundo a começar a seguir o Infinito, @infinito.etc. É isso, não é? Falei certinho. Isso.
É o que está aqui, ó, mesmo aqui, infinito.etc, de etc. É um lugar que tem muito conteúdo bacana, falado de uma maneira que gera muitas reflexões positivas para a gente repensar a vida. Então, vai lá, galera, começa a seguir. Quem não está seguindo o Conteiro e gosta de ouvir histórias e gosta de conexão humana, esse é o espaço também. Tom, eu quero te agradecer enormemente, muito, por esse teu tempo aqui. Eu sei que está no momento, você está aí, milhões de coisas rolando. Não, mas foi um prazer, foi uma delícia. Obrigado pelo convite. Acho que foi muito importante, gostosa essa conversa. Espero que tenham pessoas que não sabiam, não tinham pensado sobre isso, tenham se sentido convidadas a pensar um pouco mais sobre isso. Fica o convite para ir lá no Infinito. Essa semana a gente está falando sobre o festival internacional que a gente lança. Então, assim, os nomes mais importantes do mundo falando sobre cuidados paliativos vão fazer parte do festival esse ano. Então, participem, a gente abre as inscrições essa semana. Vai ser lindo, vai ser bem importante. Divulga aí para Paris, todo mundo aí. Vai ser inglês com tradução simultânea e português em tradução simultânea. Então, vai ser português e inglês. Então, todo mundo é super bem-vindo. E também super obrigada. O guia que tem lá no site, no nosso perfil aqui, se você sabe de alguém que perdeu alguém, encaminha o link, porque essa história de fazer um ritual virtual ajuda muito nesse elaborar o luto. Uhum. Com certeza eu vou divulgar sim. E mais uma vez, super obrigada. Pessoal, vocês que estão aí também, obrigada. A gente adora essa acolhida, a gente adora se sentir juntinho. Aqui é um lugar, um espaço humano, a gente gosta dessa conexão. Mãe, a gente vai ter muito assunto para conversar e muito vinho para beber. Fique tranquila. Pessoal, obrigada por ter acompanhado. Tom, te deixo um grande beijo e o meu obrigado infinito. Obrigado. Beijo grande. Beijo, boa noite. Beijo, gente.